O seminário Patrimônio Histórico e Cultural Católico, a preservação da memória da Igreja no Rio, conta com a participação de palestrantes portugueses que generosamente cruzaram o Atlântico para nos trazer seu conhecimento a respeito do patrimônio cultural brasileiro. Como moderador desta palestra internacional, chamamos o arquiteto João Lara. Bem, tenho a alegria de convidar o professor João Brigola, meu xará, João Carlos Brigola. E o professor João Brigola, ele é doutor em História, docente na Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora e é membro do... Melhor aqui? É membro do Diagnóstico das Atividades Culturais do Alentejo, que é um grupo de trabalho criado no âmbito da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Bem, boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, agradecer este simpático convite da parte da Comissão e uma palavra muito especial do meu amigo João Carlos Lara. Mas quero também denunciar que foi ele que me trouxe e meteu aqui nestes apertos. Portanto, se as coisas correrem mal, ele é que é o culpado. Conhecemos no ano passado num curso que vim dar com muito gosto, e acho que correu bem na Casa do Oswaldo Cruz, na Fiocruz, sobre património cultural, e tive o grato prazer de ter o João a assistir a essas sessões. E também queria dizer que foi muito marcante também o encontro com o João, por uma outra razão, permito-me também, como português, estando aqui convosco, partilhar, foi o facto de eu me ter convidado para fazer uma visita que de outra maneira nunca teria a ocasião de fazer ao Museu Nacional. Foi uma tarde inteira, almoçámos, ficámos até de noite, também com o colega historiadora de arte, e eu pude, num derradeiro olhar, ter esse privilégio, mas misturado de angústia, depois passado um mês e pouco, com um incêndio terrível no princípio de setembro, mas tive esse privilégio de ter esta visita guiada e ter ficado a conhecer por dentro todas aquelas coleções fabulosas e também o marco da nossa ligação histórica de 200 anos do Museu Nacional. De forma que estou muito agradecido também por isso. Queria dizer que estive aqui neste mesmo espaço, neste auditório, em 2008, não teriam aqui seguramente nem um quarto das pessoas que estão aqui hoje, porque o tema na altura, em 2008, foram os 200 anos da chegada da cor, fez aqui um encontro sobre museus, e portanto estou muito feliz, ao mesmo tempo também muito nervoso. Por favor, vos falar rapidamente na questão histórica, abrindo o primeiro link, lá em cima, onde vai em forma... Lá não, o outro. O primeiro. Exatamente. A questão do conceito de património cultural não coincide com a terminologia património cultural. Um investigador francês, que eu muito prezo, André Desvalets, fez uma vez uma incursão procurando as raízes da expressão, pelo menos na Europa, de património cultural. E ele chegou à conclusão que ela é relativamente recente. Ou seja, a utilização da expressão, não do conceito de património cultural, segundo André Desvalets, é uma expressão apenas a partir dos anos 40 do século XX. No entanto, é evidente que a preocupação com o conceito de património é muito anterior, e não vamos sequer recuar muito, mas este texto de um especialista em História do Património, um arquiteto, Miguel Brito Correia, num pequeno artigo, ele chama a atenção para, de facto, aquilo que é conhecido em termos da preocupação do Estado com aquilo que é, para hoje nós, o património cultural, na altura algum património arquitetónico, algum património móvel também, arqueológico também, foi no seguimento da criação, em 1720, da Academia Real da História Portuguesa. Portanto, no ano seguinte, os académicos conseguiram convencer o rei, Dom João V, de que deveria de haver uma lei para todo o território, uma lei nacional, que
desse à Academia a tutela do património e que descentralizasse as responsabilidades nos diferentes municípios. E, portanto, esta lei é uma lei notável, mas eu podia baixar um pouco, porque o autor chama a atenção por um facto que nem sempre é sabido, que quando ele diz, tanto quanto sabemos, apenas as bulas papais do século XV e posteriores, uma lei de 1560 de Isabel I de Inglaterra e as ordenações das antiguidades do governo da Suécia terão sido anteriores a esta lei portuguesa. Bom, chama a atenção, portanto, para o pioneirismo desta lei, nos primeiros anos do século XVIII, mas também para o facto de haver bulas papais do século XV que já tratavam esta temática. Acho que é muito interessante. Podemos passar, por favor? Vamos sair daí. E voltando ali ao segundo ponto, à especificidade do património religioso, isto era um ponto que eu gostaria aqui de sublinhar muito e de enfatizar, porque quando nós falamos em património cultural, evidentemente que as tipologias são várias, não é? As tipologias da arquitetura civil, a arquitetura militar, mais recentemente a arqueologia industrial, são tipologias importantíssimas, mas aquilo que eu gostava aqui de sublinhar, por vezes nem sequer os cursos de arquitetura, isso é devidamente tratado, muito embora comece a haver um nicho, digamos, científico e técnico que chama a atenção para isso, devido também à quantidade imensa de intervenções em antigos espaços consagrados, que é a ideia de que, e é isso que eu defendo, e claramente fundamentada, existe uma especificidade no património religioso. Ele não é de todo igual ao outro património. Património é património, naturalmente deve ser preservado, deve ser acarinhado, valorizado, divulgado, com uma boa gestão, está fora de dúvida, mas o que eu quero dizer é que ele tem uma especificidade que nós podemos ver em vários pontos. Por exemplo, a ideia já bastante tratada por vários autores, iremos ver até mais à frente, de que quando nós entramos numa igreja, é preciso ver com que intenção é que se entra, porque claramente existe um duplo olhar. Vários autores têm chamado a atenção, mesmo autores da história da arte, em que é preciso ver que há uma perspectiva do crente, entrar para rezar, entrar para comungar com o sagrado, com a palavra de Deus, com toda essa ambiência que já o cardeal Ravasi falava, do próprio cheiro do incenso. Portanto, é uma atitude, mas há a do crescente olhar do turista, que é também naturalmente defensável, é bom que os turistas vão visitar e que estejam informados, mas é claramente uma atitude e um olhar diferente, que é um olhar, sobretudo, da perspectiva estética. Nesse sentido, eu também gostava, com o nosso interesse pelos museus, exatamente chamar a atenção para que são bem-vindos, naturalmente, todos os museus que apresentem bens culturais da Igreja, mas há uma divisão clara entre o que são as iniciativas diocesanas ou das próprias misericórdias, que estão neste momento, irei falar mais à frente, estão neste momento em grande atividade em Portugal para formularem museus. Do resto, um dos museus mais interessantes e que foi credenciado pela Realização de Museus é justamente o Museu da Misericórdia de Lisboa. Há, portanto, uma diferença entre contextualizar o sagrado historicamente no local para onde as peças foram criadas, encomendadas e estão ao serviço, digamos, de uma liturgia, e a arte que é apresentada em museus de arte. Não é? Há aqui uma diferença clara. Por outro lado, deixem-me só. Por outro lado, este é um ponto que eu gostava de acentuar e depois passar ao link seguinte. Por razões várias, julgo que no Brasil também, mas não queria adiantar muito, mas em Portugal, por razões históricas, que iremos falar com mais pormenor, o Estado herdou
uma quantidade imensa de conventos, de mosteiros, de colégios jesuítas. Eu, por exemplo, dou aulas num colégio jesuíta, o Colégio do Espírito Santo, é uma universidade, casas oratorianos, em suma, uma quantidade imensa de espaços sagrados que o Estado herdou no seguimento da nacionalização dos bens da Igreja, as leis da desamortização em 1834, e vê-se perante a questão de os reutilizar, de os reaproveitar, de os recuperar. E o que eu digo, e vou chamar a atenção sempre para isso, que é necessário fazer esse reparo, nem sempre os programas de arquitetura, mesmo de arquitetos de grande renome, no caso, por exemplo, do Prémio Pritzker, de um dos dois que nós temos em Portugal, Souto Moura, ele tem sido, mesmo, digamos, criticado por colegas de profissão, que chamam a atenção pelo facto de ele próprio assumir e dizer em entrevistas que para ele é absolutamente indiferente intervir num campo de futebol, num mosteiro, num convento, numa casa de habitação. Portanto, digamos que é a arquitetura vista como perspectiva do artista, da arte, mas descontextualizada da perspectiva da arquitetura específica religiosa. Porque, de facto, o que me parece é que, naturalmente, tem que haver uma compreensão. Cada convento, cada mosteiro, cada casa religiosa está construída com aquela espacialidade porque ela corresponde, naturalmente, a uma forma de organização específica daquela ordem. E, portanto, intervir, naturalmente, por exemplo, transformar um convento, como há muitos, em pousadas, nada a opor, desde que, nada a opor, enfim, porque não há outra solução, naturalmente, as coisas chegaram a esse ponto, mas nada a opor em que haja comunidades, em que haja, digamos, uma adaptação àquilo que são as necessidades contemporâneas, mas muitas vezes o próprio arquiteto Souto Moura e outros arquitetos não tiveram a devida atenção. Portanto, sublinhar a traços muito fortes esta ideia de que há uma componente ética e técnica de intervir no património religioso que faz dele uma especificidade, tem uma idiosincrasia própria, diferente de intervir, por exemplo, na arqueologia industrial ou numa arquitetura civil, ou do grau de adaptabilidade, o grau de, digamos, de criatividade pode ser naturalmente superior. Vou só dar alguns exemplos, podemos ver os três logo de seguida, porque já falei de todos eles. Exemplos de alguns artigos que têm saído exatamente dos especialistas. Eu queria até mostrar este artigo muito bom de uma arquiteta que faz o favor de ser minha amiga e é interveniente na Arquidiocese de Évora. Ela é arquiteta, Estrela Cameirão, podemos descer até para ver. Este é um artigo francamente bom. É das jovens arquitetas, podemos descer mais um bocadinho. Estrela Cameirão, que fez a sua tese na Universidade Católica de Lisboa, e ela de facto tem chamado a atenção para estas orientações da Igreja, e ela própria deu o exemplo, nós também colaboramos, nesta Igreja do Salvador, a Torre do Salvador, que sobrou do antigo convento de Clarissas, de Salvador, em que nós conseguimos musealizar sem claramente colocarmos em xeque, sem criarmos controvérsias em relação aos pré-adquiridos e em relação àquilo que a Igreja sempre foi, quando o mostruário mais importante que esta Igreja tem é, sem dúvida, todo o seu aparato de azulejaria. A sacristia, que aqui não se vê, está repleta de pinturas que precisarão de ser recuperadas, mas, portanto, é um bom exemplo de como a Igreja, com a colaboração do Estado, Direção Regional de Cultura do Alentejo, numa praça central de Évora, mesmo junto à Prefeitura, que nós chamamos de Câmara Municipal, e é, portanto, um motivo de atração e é um motivo de orgulho. E a arquiteta Estrela Cameirão, utilizando estes princípios que eu acabei de enunciar, fez, a meu ver, um excelente trabalho. Podemos ver outro, por favor. Mas há mais pessoas empenhadas, interessadas e preocupadas com estas questões. Por exemplo, este é um artigo que fala dos imensos conventos que só na Baixa e no Chiado, dois bairros tradicionais de Lisboa, mesmo no centro, têm. São imensos
fala aqui, portanto, liga. O que este artigo tem de muito interessante é que faz uma leitura urbanística, digamos, da espacialidade dos diferentes conventos, digamos, na malha urbana, começando em vários planos, passando até pelo plano Pombalino, a Baixa Pombalina, depois do terremoto de 1755, mas lá está toda esta preocupação de perceber como é que vamos intervir em antigos conventos com novas funções. Podemos passar, por favor? Há aqui algumas imagens disso. Cá está a malha urbana, portanto, este estudo que ele fez, tudo o que está assinalado são antigos conventos, portanto, há ali uma densidade de ocupação extraordinária, e todos eles estão a precisar, alguns já estão com intervenções. Podemos passar, por favor. E o link seguinte, o Sagrado Museu, que eu vos queria apresentar também de uma amiga e investigadora. Podemos só ver o nome da senhora, porque ela é conhecida aqui no Brasil. Em São Paulo tem até várias pessoas que trabalham com ela. Não, lá em cima. Logo no início, por favor. Exato, Maria Isabel Roque, professora da Universidade Católica de Lisboa. A tese de doutoramento dela de 2011, portanto relativamente recente. Exatamente o que para mim é, digamos, o livro de referência, a obra de referência, para quem queira refletir, teorizar e praticar esta questão complexa de como vamos tratar o sagrado no museu. Basta pegar, podemos descer um bocadinho para ver até um subtítulo: Musealização de objetos do culto católico em contexto português. É de facto uma obra, como eu digo, de referência. Ela, aliás, vai vir ao Rio de Janeiro ainda este mês. Em São Paulo eu sei que ela tem pessoas que estão a trabalhar com ela. Portanto, está publicado o livro. Portanto, fica aqui esta recomendação. Não tenho nenhuma comissão, a não ser dizer-vos que é um excelente livro. E ela é uma excelente pessoa. Podíamos passar agora, por favor, ao ponto seguinte, tirando aqui este link, para não perder muito tempo. Bom, eu não vou passar muito tempo, até porque, com este terceiro ponto, porque realmente já foi aqui falado e é uma questão que é conhecida. Eu vou só sublinhar um aspecto ou outro, que é o facto de nos apercebermos, quando fazemos a história do património cultural no Ocidente, quando vamos olhar as diferentes reuniões científicas, as cartas, as recomendações, a teorização que a comunidade científica do património tem feito, nós podemos verificar que, sim, a comunidade científica, que é complexa, que historiadores de arte, arquitetos, urbanistas, se têm dedicado à questão do património, é anterior à teorização que a Igreja tem feito, em geral, mas o que nós nos apercebemos é que pode haver enfim, a Igreja é muito lenta nas coisas, mas por vezes essa lentidão é uma preocupação sábia para assimilar os conceitos e não fazer um seguidismo, não é? Porque é novo, acabou de sair e vamos a correr atrás. Mas o que eu queria chamar a atenção e que se verifica é que esta imensa documentação, documentos, orientações, que a Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja, como sabe, foi o Santo Padre João Paulo II, que começou com esta ideia em 88 e em 93 ele formalizou a existência desta comissão. Foi importantíssimo este passo. Inclusive é pouco conhecido, há uma revista italiana bilingue, italiano-inglês, que se dedica só a falar de uma coisa importante também, que é a produção contemporânea de arquitetura pela Igreja. Portanto, a revista que tem, ela não é um órgão desta Comissão Pontifícia, mas ela nasceu, digamos, neste ambiente cultural e de preocupação patrimonial. Ela apresenta vários exemplos em todo o mundo de produção artística contemporânea do sagrado. Portanto, igrejas e outros monumentos com explicação arquitetónica e também religiosa.
O Conselho Pontifício para a Cultura, como se sabe, em 2012, integrou a Comissão Pontifícia, colocando à frente desta comissão, depois irei mostrar, também, tenho muito orgulho de dizer, um português, Dom Carlos Moreira de Azevedo. O Carlos Moreira de Azevedo é o atual, desde 2012, ele já estava ligado à Comissão dos Bens Culturais, agora ele foi integrado no Conselho Pontifício da Cultura, e é de facto a pessoa certa no lugar certo. É um homem que, além de ter sido diretor da Universidade Católica, ele dirigiu o Dicionário da História Religiosa Portuguesa, esteve à frente do Centro de Estudos de História Religiosa, foi Bispo Auxiliar de Lisboa e, a meu ver, é uma pessoa certa, um lugar certo, está a fazer um bom trabalho, exatamente incorporando estes princípios que estão nestes documentos. Por favor, só rapidamente para vermos a quantidade e a qualidade. Vamos descer, esta é a notícia de um site católico. O Bispo Português assume coordenação do Património do Vaticano, Dom Carlos Moreira de Azevedo. Podemos ver a foto dele aqui. Podemos passar. Sem fechar e ver o seguinte. Vou pegar o Salvador. Bom, aqui é evidente que estes sites têm imensa documentação, portanto, não é por falta de documentação que nós não acedemos a esta elaboração teórica. Eu apenas pus aqui esta lista para nós percebermos aquilo que eu dizia um pouco atrás. De facto, a Igreja Católica tem vindo a produzir, a refletir, a elaborar e a divulgar um conjunto de princípios relacionados com o património cultural que, a meu ver, devem ser colocados, digamos, em estudo, e não só numa perspectiva, digamos, católica, de ensino da teologia ou dos seminários, mas mesmo em cursos de arquitetura em geral, de urbanismo, de história da arte, porque de facto são documentos que vão na linha daquilo que a ciência vai elaborando, e todos eles merecem naturalmente uma reflexão, uma leitura. E estes sites, enfim, alguns não têm em português, mas hoje em dia nós sabemos pelo menos em inglês, não é? Portanto, é só a Inventariação dos Bens Culturais, cá está um dedicado aos museus, a questão da inventariação e da catalogação, naturalmente aqui o arquiteto João Carlos está muito preocupado atualmente com esta questão, e bem, os arquivos eclesiásticos, portanto há toda uma linha, podemos descer só um bocadinho, só para vermos mais, e a formação dos futuros presbíteros. Vamos passar agora ao outro. E também as diferentes comissões, ou o Secretariado Nacional do Conselho Episcopal Português, também tem elaborado um conjunto de documentos adaptados à Conferência Episcopal Portuguesa, portanto os de cima são os que já vimos. A própria Conferência Episcopal Portuguesa tem-se debruçado sempre na perspectiva de que são orientações apenas, não são obrigações, são linhas de reflexão que a Conferência Episcopal faz e que emana para as diferentes dioceses, e depois, em baixo, por favor, as diferentes dioceses. Nós temos só ver 18 dioceses, não estão aqui todas, mas a grande maioria tem também refletido e tem praticado muitas destas orientações. E também achei muito bem que esta revista, é a revista Invenira, do Secretariado dos Bens Culturais Português, tenha também colocado em último lugar documentos produzidos pelo Estado. Portanto, nesta linha de que, afinal de contas, tem que haver um diálogo, tem que haver uma partilha, tem que haver compromissos, e é desse compromisso, naturalmente, e como eu mais à frente irei tentar mostrar, o que acontece hoje em Portugal é exatamente o fruto de uma história muito atribulada, muito tensa, mas que hoje em dia, sobretudo desde a última concordata, em 2004, foi possível, com muita sabedoria, manter um equilíbrio e manter um diálogo, que é isso que depois pode dar bons frutos, não é? Podemos passar ao ponto seguinte. Aqui neste ponto, queria exatamente só mostrar, e podemos abrir a carta
a Carta de Vila Vigónia, é um exemplo destes documentos que eu mostrei em cima, mas que me parece que ele deva ter uma atenção muito particular. É talvez o primeiro documento que a Comissão Pontifícia elabora depois da sua formação, em 93, portanto esta carta surge no ano seguinte, logo, numa reunião entre o Secretariado da Conferência Episcopal Alemã e a Comissão Pontifícia, e tem um conjunto, salvo erro, de 10 pontos, e eu queria... Duas coisas que eu queria dizer sobre esta carta. É uma carta, por exemplo, que nós damos na universidade, os alunos refletirem, sempre em paralelo, é o primeiro ponto que eu queria dizer, com um documento feito, digamos, pela comunidade científica 30 anos antes. Estou a falar da Carta de Veneza, de 1964, uma carta fundamental, que é a carta, digamos, do património moderno, contemporâneo. Digamos, é a mãe de todas as cartas, como é dito, de tal maneira que em 2000, em Cracóvia, na Polónia, houve uma reunião do ICOMOS para tentar adaptar, modernizar, atualizar a Carta de Veneza, e a conclusão que todos os conferencistas tiraram era que ela era intocável. Se queriam mexer, fizessem uma outra. E fez-se outra, Carta de Cracóvia. A Carta de Veneza ficou intocável, ela está tombada, ela está classificada e ela está, portanto, como um marco de referência. E a meu ver, a Carta de Veneza está transposta na sua essência, nos seus princípios orientadores, nesta carta, 30 anos depois, em 94. Eu queria, para dar força àquilo que tenho vindo a dizer, por favor, descer um pouco e vermos os últimos artigos, o 9 em particular e o 10º, exatamente o 9, que diz o seguinte: os restauros, só para dizer que em 64, em Veneza, aquela carta foi feita, em grande medida, sob a influência teórica, doutrinária, docente, técnica, de um grande restaurador, talvez o grande restaurador do século XX europeu, Cesare Brandi. E o Cesare Brandi, que é também depois o autor da Carta do Restauro, de 72, era, digamos, a figura tutelar do restauro europeu, e portanto ele influenciou claramente a Carta de Veneza, e 30 anos depois nós temos a Igreja exatamente a seguir essa linha e a considerá-la positiva e científica. Os restauros considerados necessários devem respeitar escrupulosamente a substância cultural dos bens e o seu caráter religioso, disse isso logo no princípio, e devem ser confiados a especialistas de reconhecida experiência. Tudo aquilo que o Cesare Brandi doutrinou. O restauro não pode ser mais uma atitude de ilusionismo, fingir que se está a fazer uma coisa antiga, combater a falta de autenticidade nos restauros, combater a falsificação, e eu acrescentava para as questões religiosas ainda mais uma questão ética e de substância religiosa que naturalmente também tem que ser considerada. Cada restauro deve ser realizado após estudos e projetos aprofundados e deverá ser acompanhado da adequada documentação sobre as diversas fases da intervenção. Isto também é dito na Carta de Veneza, claramente, mas atenção, aqui cá está, estudos e projetos aprofundados. Portanto, isto exige que quem faça estes estudos e projetos, muitas vezes até nem seja o próprio arquiteto. O próprio arquiteto deve, tal como na museologia, trabalhar em cima de um programa museológico e não inventar um museu, tal como ele também não vai inventar um hospital ou uma escola. Tem que haver previamente um programa escolar ou um programa hospitalar para ele saber como trabalhar, com regras, e portanto aqui também essa questão. E finalmente o 10º, há mais, mas o 10º eu queria dizer é sobre o ensino, mas já vimos, portanto, o ensino e a formação dos responsáveis pelos bens culturais religiosos, assim como dos colaboradores científicos e técnicos, devem ser considerados uma função específica das administrações do Estado e da Igreja, e neste âmbito é particularmente importante a formação dos padres. Bem, sobre isto já vimos que há, depois de uma reflexão específica, isto é junto ao lago de Como,
em 94, portanto, poucos meses depois da formação da Comissão Pontifícia. Vamos seguir? Eu já não tenho. Pronto, depois também, obviamente, seria obrigatório falar, podemos abrir aqui o acordo, eu vou explicar em que sentido é que coloquei aqui o acordo, até porque também em conversa com o querido amigo João Carlos Nara, ele chamava a atenção, eu também nas minhas aulas, quando dou a questão desta relação do Estado com a Igreja e das concordatas, até porque temos sempre vários e muitos e bons alunos brasileiros, faço também questão de chamar a atenção. Portanto, nós em Portugal temos, historicamente, duas concordatas, a primeira de 1940, ainda no tempo do Estado Novo, e depois já em democracia, a última, a de 2004. E, portanto, o que eu faço é sempre pegar nas duas concordatas, ver na primeira os artigos 6, 7 e 8, que são os que falam especificamente de património, e depois na de 2004, atual 22, 23, 24, e depois por razões também históricas e por facto de ter alunos brasileiros, também chamar a atenção deste aspecto particular do Brasil, o artigo 6 que o João Carlos Nara bem me chamou a atenção, podemos só ver, só para recordar, portanto eu não vou dar qualquer tipo de, o 6, não vou dar qualquer tipo de palpite, melhor do que eu saberão todas as implicações que este acordo de 2008, eu julgo que ele também será tratado como uma concordata, eu julgo que também será tratado como um tratado internacional entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, no tempo do Santo Padre Bento XVI, mas chamo apenas a atenção que naturalmente estes artigos, como tudo, precisam de ser regulamentados, precisam de ser desdobrados e concretizados depois numa legislação mais do dia-a-dia, mais do cotidiano, mais prática, mas aqui a palavra-chave, mais uma vez, é a questão do compromisso, da partilha e, portanto, de que o Estado não se aliena da sua responsabilidade cívica, política, histórica, de também, no fundo, defender o património cultural que cabe a todos os cidadãos. Portanto, é também essa perspectiva. E, portanto, mais não direi, porque não me querem excluir nas questões concretas aqui do Brasil. Podemos ver agora, voltando a Portugal, rapidamente dizer que, no fundo, confirmar aquilo que eu dizia, estas relações, quem estuda a Idade Média começa logo desde o primeiro reinado a perceber que há tensões, que há afrontamentos entre o Estado e a Igreja, isso faz parte da vida, mas uma aliança também profunda durante séculos entre o trono e o altar, mas a partir do século XVIII, fruto de motivos históricos vários, naturalmente a questão da lei da boa razão, que coloca o príncipe acima do rei, o príncipe, o poder do rei acima de qualquer outro poder, vai criar naturalmente na prática coisas como a expulsão dos jesuítas em 1759. Aliás, é curioso, há pouco dizia-vos que eu dou aulas num antigo colégio jesuíta, era uma antiga universidade. Ela funcionou exatamente 200 anos, 1559 a 1759, até ser depois, já pelo Estado, nos anos 70, ser restaurada. Em 34, o grande trauma, naturalmente, que julgo que o Brasil, tanto quanto sei, não sofreu. Em Portugal nós tivemos uma guerra civil onde o nosso comum Pedro I, Pedro IV, foi o interveniente, vencedor. No seguimento dessa guerra civil, em 34, houve de facto a nacionalização dos bens da Igreja. As freiras e as monjas puderam ficar até à última, mas nas casas masculinas eles tiveram que sair imediatamente. E, portanto, foi o princípio de uma grande atribulação que ainda hoje herdamos e que hoje temos por resolver. 1911, digamos, saímos de um processo de secularização, aprofundámos um processo de laicização, o próprio João Carlos também há pouco dizia, muito agressivo, a lei da separação do Estado e da Igreja, anticlerical, bispos perseguidos, bispos presos, os parcos funcionalizados, funcionários públicos, etc. Portanto, digamos que este trauma ainda se aprofundou mais, e quando era expectável que
que com o Estado Novo, com António de Oliveira Salazar, que era um católico muito conservador, um católico que aliás tinha até representado os católicos no Parlamento, no período anterior, quando ele inicia o processo de diálogo com a Igreja, a democracia cristã, que é o título até do livro, a democracia cristã e o salazarismo, tinham a expectativa de que fossem devolvidos muitos dos monumentos que estavam nacionalizados, mas perderam rapidamente essa ideia, porque Salazar comportou-se como um estatista, não como o católico que era, e portanto não devolveu grande parte do património mais importante da Igreja. O que fez foi dizer que todos os monumentos que estavam tombados como monumento nacional mantinham-se na posse do Estado, mas, portanto, não havia mão, não havia devolução, apenas a Igreja poderia ter o culto afeto permanentemente, portanto, ficava afetado o culto permanentemente. Em 1986, outra coisa também muito preocupante e também uma interrogação que se faz hoje, eu não sei responder a isso. Em 1986 fez-se a primeira lei do património e a Igreja Católica não era uma vez sequer citada. Isto, do ponto de vista jurídico, era grave por várias razões. Primeiro, até porque um tratado internacional só tem acima dele a Constituição e, portanto, uma lei como a Lei do Património não podia passar por cima do tratado internacional. O que é certo é que esta lei só durou 16 anos, nunca foi aplicada, nunca foi regulamentada. A Igreja nunca o aceitou. Em 1990, como iremos ver, fez um documento bem duro e bem fundamentado contra esta lei. E as coisas, enfim, houve uma aprendizagem da parte do Estado de como lidar com, digamos, a história profunda do povo português e da Igreja em Portugal. E em 2001, a nova e atual, e permanece, a nova Lei do Património, tem toda uma outra atitude e celebra ou consagra um princípio que eu gostaria depois também de sublinhar, muito importante: a existência de uma comissão bilateral para tratar permanentemente dos problemas que possam surgir entre o Estado e a Igreja. E a existência dessa comissão, de facto, abrandou, pacificou bastante este relacionamento, e no seguimento deste novo entendimento, de compromisso, em 2004 foi celebrada a segunda e atual concordata. Portanto, é só, agora por favor, fazer ali o link. Portanto, este é o documento que a Conferência Episcopal bom, é um muro no estômago ler este documento, vale a pena ser lido, muito bem fundamentado. Mais uma vez, 4 anos depois da lei sair, portanto, foi tempo para as pessoas refletirem, para a Igreja dar o seu contributo. Vou baixar só um bocadinho. 1990, portanto, a lei 1385, 5 anos depois. Podemos passar. É um documento muito crítico, vale a pena, enfim, com o tempo ler. É uma boa aprendizagem. Podemos tirar o link e colocar o outro. Pronto, e esta é a atual concordata, que de facto foi feita com outro sentido. Aqui há tempos eu tive a ocasião de, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, de assistir a uma conferência do ministro que na altura, o Jaime Gama, que na altura esteve à frente das negociações com a Santa Sé, e pude perceber realmente o cuidado em ler documentos, em entender a filosofia da Santa Sé, e portanto isso conduziu, digamos, a uma outra atitude, que não digo que tenha resolvido tudo, mas que em parte criou um outro clima, há um outro clima de facto. Podemos passar? Fechar? Bom, e estamos a aproximar do fim, e para terminar, aqui 2 pontos, que era o de vos passar, enfim, algumas experiências, não todas, naturalmente, assim, aquelas que eu considerei talvez mais interessantes de seguir. Primeiro, boas referências
mas são iniciativas não só da Igreja, mas também de particulares, de fundações, da própria polícia, do próprio Estado, no sentido de salvaguardar o património religioso. São boas iniciativas. Chamava a atenção, em primeiro lugar, a existência desta revista muito ativa do Secretariado dos Bens Culturais, a revista Invenira, que traz sempre cadernos com dossiês temáticos muito importantes, com investigação, com trabalhos de investigação. Um outro bom exemplo de uma colaboração entre uma fundação privada, a Fundação Eugênio de Almeida de Évora, com a Arquidiocese de Évora. Durante 12 anos, uma equipa de jovens, a maior parte deles formados por nós na universidade, com um antigo diretor do Museu de Évora, levou a efeito durante 12 anos um inventário artístico de toda a Arquidiocese, que é bem grande, e hoje está online, com a existência de catálogos, etc. Um outro excelente exemplo, aqui também com a intervenção do turismo. O norte do país tem esta rota do Românico, que é um estilo de arte anterior ao gótico, que tem mais de 50, 60, 70 monumentos, não só religiosos, mas sobretudo religiosos, que está a ser um sucesso. Eu depois mostrarei uma imagem. Os museus diocesanos vieram para ficar. Há uma rede de museus que seguem de perto a lei base a lei quadro dos museus de 2004. Portanto, um esforço para a Igreja acompanhar a teorização museológica. As misericórdias estão-se a organizar no sentido de colocarem os seus bens que já estão inventariados. Por exemplo, em Évora acontece isso. Neste momento está a ser elaborado o Museu da Misericórdia de Évora. A Diocese de Beja, que fica um pouco a sul de Évora, foi pioneira em transformar, também já havia em Minas aqui também bons exemplos disso. Portugal tem, mas eu fui encontrar aqui muitas igrejas, sobretudo de Minas, que eu conheço melhor, esta ideia de transformar as sacristias em coleções visitáveis, em pequenos museus. No fundo são pequenos, mas são suficientemente interpretativos para criarem aquilo que há pouco vimos aqui também nas comunicações, portanto, o conhecimento dos bens que estão lá e, portanto, como uma chave para depois fazer a visita e se perceber o que é aquela igreja. E, de facto, pequeninas igrejas em toda a Diocese de Beja, muito pequeninas, muitas vezes pequenas sacristias, mas o cuidado da Comissão Diocesana de fazer estas iniciativas. Depois, também queria chamar a atenção, a própria Polícia Judiciária do Ministério da Justiça tem 2 projetos em marcha com um grande sucesso. Até a polícia, mas preocupada em saques, em roubos de igrejas, por um lado, e de azulejos. Há um grande negócio ligado aos azulejos e a Polícia Judiciária tem um projeto de apoio com as igrejas, naturalmente, para combater esse drama. Depois, por favor, mais embaixo. A Rota das Catedrais também recuperou várias catedrais, nomeadamente a de Santarém, que é um bom exemplo, mas também a recuperação de sinagogas, não é? Nós temos uma comunidade ainda de cristãos novos, de antigos judeus. Olha, por exemplo, em Belmonte, a terra de Pedro Álvares Cabral, que inclusivamente trouxe um rabi de Israel para estar à frente da comunidade. E, portanto, há também um conjunto de sinagogas espalhados um pouco pelo país, sobretudo na fronteira com Espanha, também, muito bem. E também, finalmente, projetos como tive o grato gosto de pertencer a este projeto científico com a França, da Piedade Popular, a Piété Populaire, também um trabalho de investigação. Portanto, rapidamente, talvez só aqui ver o Rota do Românico, não vale a pena estar a ver os outros, só para dar uma imagem. Também um pouco para quem for a Portugal poder só ver a imagem de cima, mais acima, a Rota do Românico. Eles têm um site em que é possível perceber a rota, um pouco mais abaixo agora. Tem exatamente aqui depois um exemplo de igreja românica e os itinerários que se podem fazer. É uma boa colaboração entre as igrejas, naturalmente, e as dioceses, e a Direção Regional de Cultura do Norte, que é do Ministério da Cultura, e o próprio turismo. E, portanto, sei que eu, infelizmente, ainda não fiz, estou a falar um bocadinho de cor, mas baseado
em vários testemunhos que dizem que é de facto um roteiro que funciona muito bem. Não podemos fechar e abrir o outro link, que penso que mostra a última. Isto é muito recente, portanto, é de abril, já deste ano. E este sucesso de tal maneira que esta rota pediu a arquitetos para construir um centro de interpretação, e a imagem, portanto, isto é uma arquitetura contemporânea, naturalmente, enfim, é uma inspiração, é um centro de interpretação, portanto, o que significa que quem for com interesse de visitar a rota pode vir aqui em primeiro lugar e tem toda a informação ao seu dispor. Tem também, portanto, a criação cenográfica de uma certa ambiência daquilo que irá encontrar. Eles depois explicam no projeto o porquê desta orientação, mas claramente tem que ver com o românico. Pronto, podemos fechar. Diga. Ok. Pronto, então vamos dar os últimos casos. Dois casos mais críticos ou podem vir a ser críticos. Podemos abrir, por favor, o programa Revive. O programa Revive é só ali nesse link, exatamente. Vamos quase a acabar. O programa Revive criou alguma expectativa e algum otimismo. Vamos ver, podemos descer. Só para dizer o seguinte, portanto, a quantidade de conventos e de mosteiros que chegaram aos nossos dias sem utilização, já tiveram, mas estão neste momento abandonados, sendo um escândalo nacional, de norte a sul, fez que em 2016 o Estado, através de 3 ministérios, Finanças, Economia e Economia, tem o turismo pertence à Economia, e o Ministério da Cultura, fizeram um levantamento de mais de 30 monumentos nestas circunstâncias e tomaram uma decisão, que é: o Estado não tem capacidade de sozinho, porque isto pertence ao Estado, não tem capacidade de sozinho recuperar estes espaços. Portanto, aquilo que tem que fazer é, mantendo dentro do possível princípios orientadores de uma boa intervenção arquitetónica, de recuperação, mas abrir espaço para que haja uma concessão paga a grupos ligados ao turismo para fazerem duas coisas: fazerem a recuperação da arquitetura e colocarem ao serviço do turismo e, portanto, com isso, ambas as partes lucrarem. Portanto, o monumento é recuperado, o Estado fica satisfeito, o público também, e as empresas privadas, o empresariado ligado ao turismo. É isso. Bom, até o momento tem havido algum entusiasmo, algum aplauso em relação a esta atitude. Há imenso, podemos descer. Aqui é um castelo, portanto não interessa muito, mas temos, só para dar uma imagem daquilo que já está em andamento: convento, mosteiro, e não são mosteiros quaisquer, outro mosteiro, são mosteiros imensos, importantíssimos, e portanto a única questão que eu queria colocar, um alerta, que é: como princípio parece muito bem, mas o que tem que haver, a meu ver, é a preocupação da parte do Ministério da Cultura e das equipas de património, e naturalmente também as igrejas deveriam colaborar nisso, verificarem se os projetos de arquitetura de recuperação cumprem ou não cumprem, digamos, os princípios orientadores. E era isso. Podemos descer. Se eu tiver que terminar, dizem só. Bom, é só o facto de haver um conjunto de espaços religiosos que tentaram a ser utilizados um pouco por todo o lado, em bares, cervejarias, restaurantes, discotecas, enfim, a vandalização. Vou passar por cima disso, isso é muito conhecido, e é mesmo só para a conclusão, para terminar, e chamar aqui alguns princípios, algumas ideias básicas que eu queria aqui deixar. Em jeito de síntese, a especificidade do património religioso implica uma atitude ética e técnica mais exigente no seu restauro e recuperação do que no restante património. Segundo ponto, a Igreja tem-se mantido alinhada com as normas técnicas e científicas teorizadas pelos especialistas, através da produção interna de documentos e de orientações,
papel fundamental das comissões. 3. Os acordos entre as Igrejas Nacionais e a Santa Sé, através de tratados internacionais, têm ajudado a normalizar uma relação histórica plena de conflitos e de tensões. Nesta linha, a existência de comissões bilaterais para ajudar a resolução de situações concretas tem-se revelado em alguns países uma boa solução, caso bem-sucedido da Europa do Sul. Da colaboração entre a Igreja, o Estado e os particulares, universidades, empresariado, fundações, misericórdias, têm resultado evidentes vantagens para a preservação, gestão e valorização do património histórico e cultural religioso. Turismo e património não têm de ser antagonistas. 5. Contudo, a turistização agressiva deve ser combatida e a verdadeira profanação de espaços de culto desconsagrados conduz-nos à questão se Deus ainda mora nesses espaços. Muito obrigado.